Galera, vamos falar sobre o nosso conteúdo de álgebra. Vamos falar o que é um monômio ou termo algébrico. Toda expressão algébrica é representada por um número. Por exemplo, 5, 4, 6, menos 8 é um monômio, ou apenas por uma variável, por exemplo, x, y, z, ou por uma multiplicação de números e variáveis, como exemplo, menos 5x, 2y, em que a variável não esteja nem no denominador nem no radical. Então, a letra não pode estar no denominador no caso de uma fração, né? Se eu tiver assim, 3 sobre x não é um monômio, porque o x está no denominador embaixo, né? Nem no radical. Por exemplo, se eu tiver 1 sobre raiz quadrada de x, também não pode, porque tem um x, né? No radical, não pode ter. Como é formado? Aqui tem uns exemplos, né? Tem um 3x, ó, 7y, eu tenho um número multiplicado por uma letra, né? Por uma variável. Eu tenho 7, um número multiplicado por uma variável y. Eu tenho aqui x ao quadrado, né? No caso aqui eu tenho uma multiplicação, x vezes x é igual a x ao quadrado. Eu tenho a vezes b vezes c. E eu tenho 4x sobre 3, né? Também é um monômio. Porque ó, não tem nenhuma letra no denominador nem dentro de um radical. Como é formado um monômio? Vamos saber como é formado um monômio. É formado por duas partes: um número 0, 1, 2, 3, 4, chamado coeficiente do monômio. Coeficiente do monômio. Então o número aqui, galera, é o coeficiente do monômio. E uma variável, que é uma letra, né? Ou uma multiplicação de variáveis, chamada de parte literal. Então a parte literal, galera, é a letra, né? Ou é uma letra ou uma multiplicação, né? De letras. E o coeficiente é o número. Olha, o coeficiente de 3x é o 3, é o número, e o x é a parte literal, que são as letras. Eu tenho ali, ó, menos 10 ao cubo vezes b, né? Eu tenho aqui o menos 10, que é o coeficiente, que é o número. Eu tenho uma multiplicação de duas letras, né? Duas variáveis. Eu tenho a ao cubo vezes o b, né? Eu tenho menos 18. Galera, todo número real é um monômio. Então, menos 18 é um monômio. Aqui, ó, no caso só deu coeficiente. Não tem parte literal. O que é isso? Não tem letra, né? Não tem letra perto dele. Olha, observação. Todo número real é considerado um monômio. Galera, vamos falar sobre números reais, né? O conjunto. Eu tenho os números inteiros, né? Naturais, 0, 1, 2. Eu tenho os números inteiros, menos 1, menos 2, menos 3. Eu tenho os números racionais. Tenho 4 terços, 5 oitavos, 1 meio. Eu tenho os números irracionais, que são aqueles números que não podem ser transformados em frações. Eu tenho o número π, né, que é aproximadamente 3,14, é um dos mais conhecidos. Tem a raiz de 2 também. E todos esses números, esses conjuntos de números formam os números reais. Então, qualquer um desses números que eu falei é um monômio. Por quê? Porque todo número real é considerado um monômio. Lembre-se que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Que é elemento neutro, galera? Por exemplo, aqui, ó, tem um x é igual a x. Muitas vezes você vê só o x, né? Só que na frente desse x tem um coeficiente, que é 1, que tá bem aqui que eu coloquei, ó. Eu digo que 1x é igual a x. Eu tenho assim, ó, eu tenho a elevado a quarta vezes x ao cubo. Aí igual a elevado a quarta elevado a quarta potência vezes x ao cubo. Galera, na frente desse a tem o número 1. Ó, tem um m vezes n ao quadrado. Aqui, ó, na frente desse m tem um 1. E o 1 é o coeficiente desse monômio, no caso, né? O coeficiente desses monômios é igual a 1. Então lembre-se disso, galera. Quando eu falo y, tem um coeficiente. Qual é o coeficiente do y? É 1. Quando eu falo menos y, qual é o coeficiente do y nesse caso? É o menos 1. Vamos aqui para a segunda parte.
Aqui, ó, B. Eu tenho menos x é igual a menos x. Quando eu falo menos x, qual é o coeficiente de menos x, galera? É menos 1, porque o menos 1 tá multiplicando o x. Eu tenho menos, no caso aqui, 1a quarta vezes x ao cubo, ó. É igual a menos a quarta vezes x ao cubo, ó. Qual é o coeficiente aí desse monômio, no caso? É o menos 1, né? Menos 1 está multiplicando o monômio. Ó, eu tenho menos 1, eu tenho ali, ó, menos 1 vezes mn ao quadrado, ó. Esse menos 1 ali, ó, é o coeficiente desse monômio, que é igual a menos mn ao quadrado. Porque geralmente você não coloca esse número 1, né? Ele fica implícito, né? Ninguém vê ele, mas ele existe. O coeficiente desses monômios é menos 1. Quando o coeficiente de um monômio é zero, o monômio representa sempre um número real zero e é chamado de monômio nulo. Então, quando eu tiver 0x, o valor, né, desse monômio vai ser igual a zero. Qualquer monômio multiplicado por zero vai ser igual a zero. Pode perceber aí, né? O que é grau de um monômio, galera? O grau de monômio é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Exemplo, né? Eu tenho 6x ao quadrado vezes 5 vezes y elevado à quinta potência. Qual é o grau desse monômio? Eu vou somar os expoentes. Quais são os expoentes desse monômio? O primeiro expoente é 2 e o segundo é 5. 2 mais 5 é igual a 7. Ele é do sétimo grau. 2 mais 5 é igual a 7. Aqui, ó. Tenho menos 1/3 vezes AB e é do segundo grau. Por quê? Porque bem aqui, ó. Eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. 1 mais 1 dá quanto? Ó. Dá 2. Eu tenho aqui, ó, 5,1. 5,1 número decimal, né? Vezes y elevado à sexta. Qual é o grau desse monômio? É 6. Perceba que você tem que ver o expoente da letra, né? Caso que é 6, então ele é do sexto grau. Eu tenho um 10. 10 tem alguma letra perto dele, então ele é de grau zero, entendeu? Qualquer número real, quer dizer, 10, 11, menos 5, vai ter o grau igual a zero, né? Tem bem aqui, ó. Então, agora vamos falar sobre monômios semelhantes. Ela fala que tem alguma semelhança, né? É quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal. Mas antes disso, eu vou dar uma pequena observação sobre grau de um monômio. No livro, vocês podem ver que o grau de um monômio também pode ser dado em relação a uma de suas variáveis. Nesse caso, o grau do monômio corresponde ao expoente da variável considerada. Exemplo. Aqui eu tenho esse monômio aqui, ó, 3x ao quadrado vezes y à quinta. Ele é do segundo grau em relação a x. Em relação a x ele é do segundo grau, mas em relação a y ele é de quinto grau. Bem aqui, eu tenho esse monômio aqui, ó. Em relação a ele é de terceiro grau. Mas em relação a variável b, ele é de primeiro grau. Também tem essa parte, mas o mais usado é aqui mesmo, quando você considera, né, soma os expoentes dos monômios. Para você saber o grau, é o mais utilizado, né? Então vamos falar aqui sobre os monômios semelhantes, né? Retornando, é quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal. Então, se eu tenho aqui, ó, 10x ao quadrado vezes y e menos 2 terços vezes x ao quadrado sobre y. Eles apresentam, galera, a mesma parte literal que essa parte, esse aqui, ó, x ao quadrado e y aqui, a mesma coisa, são iguais, então eles são monômios semelhantes. Aqui, ó, vejo que essa parte aqui, ó, a ao quadrado, b ao quadrado é igual a essa parte aqui, a ao quadrado, b ao quadrado. Isso vai ser muito importante na hora das operações, viu? X ao cubo aqui, ó, e aqui, ó, x ao cubo, ó, são monômios semelhantes, galera. E ó, e outro aqui, ó, x ao cubo. Apesar de ter coeficientes diferentes, eles possuem a mesma parte literal, então são monômios semelhantes. Não são monômios semelhantes os seguintes exemplos. Aqui eu tenho 6x ao quadrado vezes y e menos 4x ao quadrado menos xy ao quadrado.
O x aqui está elevado ao quadrado e aqui não está. Isso aqui está normal e aqui está elevado ao quadrado. Então não são números semelhantes, porque a parte literal deles não é igual. Aqui eu tenho 2x ao cubo e aqui menos 1 meio vezes x ao quadrado. Aqui é 3 e aqui é 2. Então não são números semelhantes. E aqui também, ó. Aqui, ó. Ao quadrado aqui é apenas x. Então não são números semelhantes. Então, galera, é isso aí. Próxima aula, vamos nos aprofundar mais sobre o conhecimento de álgebra.